Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Sou grato pela sua audiência. O assunto desta vez faz parte do nosso calvário que estamos a vivenciar desde o início do ano de 2020, a pandemia do coronavírus. Mas antes, se você me permite, eu vou lhe pedir para se inscrever neste canal e isto nos dá uma motivação para continuarmos publicando novos vídeos todas as semanas. Bem, vamos lá então fazer a nossa reflexão, tendo como pano de fundo não a questão científica e instrutiva do ponto de vista da medicina, até porque eu não sou médico. A minha profissão é engenharia civil. Assim, vou fazer uma abordagem do ponto de vista de nosso entendimento do que transcende aos fatos meramente materiais, vivenciados neste mundo, sobretudo ao que se refere às verdades além desta vida. Bem, recentemente li uma publicação sobre uma afirmação do virologista alemão Christian Drosten, na qual ele disse não lhe parecer que essa pandemia do Covid-19 não deveria acabar neste ano de 2022 e que ela poderia levar ainda mais alguns anos sob a alegação de que isto depende do aumento da imunidade da população com muitas vacinas, né? E também com o aumento das defesas orgânicas. Esta é, portanto, uma visão científica que tem um sentido lógico, mas que não encerra o assunto em si. Aliás, por trás da espessa cortina do conhecimento extrafísico, existe uma outra questão não explorada e que você irá entender, irá compreender no decorrer deste vídeo. Para começarmos, portanto, a entender este assunto, é importante dizer que esta pandemia, com essa característica de mortes de milhões de pessoas no mundo, não foi a primeira e provavelmente não será a última. A mais recente, antes desta, ocorreu há 102 anos atrás, quando a população do mundo vivenciou a gripe espanhola, que iniciou no ano de 1918, logo pelo início, e foi embora no final do ano de 1919. Foi bastante rápida, passou apenas 2 anos, sendo que foram 2 anos de intensos, ou melhor, 2 anos intensos de desesperos sofridos pela população mundial. Segundo o que se comenta pelos órgãos de controle sanitário, morreram entre 20 a 50 milhões de pessoas, numa época em que a população mundial era em torno de apenas 2 bilhões de pessoas. Atualmente, o mundo tem uma população próxima de 8 bilhões. E somente morreram, até agora, nesta atual pandemia, né, até este mês de julho deste ano de 2022, algo em torno de 6 milhões e meio de pessoas. Portanto, muito menos em número e do ponto de vista proporcional em relação à gripe espanhola. Não é verdade? Mas uma grande curiosidade ficou no ar. Essa gripe espanhola de alto poder de infecção e de mortalidade durou apenas 2 anos e de uma hora para outra desapareceu, tomou um chá de sumiço, foi embora inesperadamente. E vale destacar que naquela época a medicina não contava nem com vacinas, nem sequer remédios para combatê-la. Ou seja, ela chegou, devastou dezenas de milhões de vidas e foi embora rapidamente, deixando um rastro de destruição e uma grande interrogação. O que aconteceu, afinal, para ela ter ido embora assim, né, sem que tivesse havido nenhuma intervenção humana? Entretanto,
a história nos mostra que outros eventos dessa natureza já aconteceram. Inclusive, na Bíblia, tem relatos de acontecimentos de pestes que devastaram praticamente cidades inteiras. Citemos alguns exemplos que consta da história, do passado. Nos anos 430 a.C., aconteceu uma peste no Egito que levou milhares de vidas. No Império Romano, em meados do século III, a doença conhecida como peste cipriano matava centenas de pessoas diariamente, talvez até milhares, e logo se expandiu para o mundo. Inclusive, há relatos de que a rápida conversão do povo romano ao cristianismo, que antes perseguia o povo cristão, tenha sido motivada como sendo uma forma de escapar aos efeitos devastadores daquela pandemia. Se converteram ao cristianismo com a esperança de que a pandemia não os atingisse. A peste antonina, que surgiu no século II, matou milhões de pessoas pelo mundo também. Já a peste negra, que surgiu no início do século XIV, também matou milhões de pessoas em todo o mundo. Bem, existem muitas outras citações sobre vírus que já causaram milhões de mortes pelo mundo, tais como o tifo, a varíola, o ebola, o HIV, dentre muitos outros. A população mundial, por natureza, sofre de formas diferentes, desde o início dos tempos. Não somente pela ocorrência de desastres sanitários, tais como as epidemias e pandemias, mas sofre também por acontecimento de outros tipos de desastres, como as enchentes, com inundações, como as que aconteceram na China no ano de 1931, que mataram mais de 2 milhões de pessoas. O terremoto que ocorreu em 1976, também na China, que ceifou a vida de quase 800 mil pessoas. O ciclone que varreu o Paquistão em 1970 matou cerca de 500 mil pessoas, além de inúmeros terremotos, maremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, que no total levaram milhões e milhões de vidas pelo mundo. Além disto, podemos citar também outros tipos de tragédias de grande porte contra a vida humana, tais como a Primeira Guerra Mundial. Foram cerca de 8 milhões de pessoas mortas. A Segunda Guerra Mundial, em torno de 40 milhões. Aliás, falando-se sobre guerras, o mundo vive em constantes conflitos em diversos lugares do planeta. São milhões que já morreram em conflitos que nunca terminam, em países do Oriente Médio, por exemplo. Aliás, a mais recente guerra da Ucrânia, nela já morreram milhares de civis. Por outro lado, existe o fato mais desumano neste mundo, que é a morte de pessoas pela fome. Terrível. Segundo o relatório da ONU, 828 milhões de pessoas passaram fome no mundo no ano de 2021, só no ano de 2021. Que também representa, esta situação, um grande tipo de sofrimento que mata muita gente também. São tragédias de todos os tipos e tamanhos. O mundo sofre de diversas maneiras. O sofrimento tem diversas origens. E aqui estamos falando apenas do sofrimento em massa. Entretanto, no dia a dia da vida, todos sofrem de uma maneira ou de outra, num determinado tempo ou no outro.
com um grau leve ou pesado, de forma passageira ou duradoura. Porque tudo passa por uma questão de mérito. E quando falo disto, estou me referindo às coisas transcendentes da vida. Nós somos espíritos viajores pela eternidade dos tempos. O que já fizemos ou deixamos de fazer nas existências que sucederam a esta que estamos vivenciando agora é uma grande interrogação. Por isto, estou falando do merecimento de cada um pelo que fizeram, não é? Pelo que já protagonizaram em todas essas existências ao longo da vida eterna. Tudo que se passa com o homem decorre, não é? Decorre de seu merecimento. Por exemplo, aqui neste mundo, ninguém consegue, de forma legal e moralmente, subir na vida sem merecer. Não conheço. Portanto, em razão das leis de Deus, o que de fato merecemos, em decorrência do que já produzimos, seja para o bem ou para o mal. O que merecemos, não é? Por outro lado, o sofrimento não tem nome, não tem cor, cara, condição social, raça, crença, gênero, etc. E nem está restrito somente a certos tipos de pessoas, a grupos de pessoas, populações de uma cidade, de um país, etc. O sofrimento pode vir individualmente, em família, a um grupo de indivíduos, etc. Mas por que isto? Porque vivemos num mundo de expiações e provas. Mundo este muito atrasado ainda na escala evolutiva espiritual e, consequentemente, muito atrasado do ponto de vista moral. E todos os fatos que acontecem em nossas vidas têm uma relação direta com a lei de causa e efeito, que, aliás, aqui no card tem um link de um vídeo que fala sobre isso. Esta lei, é uma lei divina. Além do mais, estamos agora participando de uma existência, dentre inúmeras que já vivenciamos no passado longínquo. E pelo que já fizemos lá atrás, estamos sendo colocados agora ou em situação de avaliação, ou seja, passando por provas, ou expiando dívidas contraídas desse passado. Se lá atrás andamos bem em nossos deveres como seres destinados à prática do bem, para seguir adiante, para atingir a destinação futura, a qual nos disse, Jesus, ótimo. Se não, a hora de agora é a hora de uma verdade dolorosa, a hora da prestação de contas, a hora do pagamento das dívidas contraídas, sem choro nem vela. E essa hora tanto pode ser específica para cada um, distintamente, como pode ser para uma família, como pode ser destinada para um grupo de pessoas, para uma população, etc., como já me referi antes. Aliás, o próprio mundo físico em si, o planeta, também passa por transformações, numa clara evidência que, ao longo dos séculos, ele evolui, uma vez que nada no universo é estático, nada, absolutamente nada. Tudo se transforma, como disse o cientista francês Antoine Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Porém, no que se refere à prestação de contas de nossas faltas, como Deus é infinitamente misericordioso, ele ainda dá a opção do homem escolher a forma de pagamento por duas vias. A via da reparação do mal praticado, que é a via do amor,
ou pela via do sofrimento, que é a via da dor. Por isto, dizem, não é, que muitos sofrem, porque se negam a trabalhar no bem comum do patrimônio universal, que é o caminho do amor, que é o caminho natural para se viver em harmonia e na paz. Um fato a ser destacado é que tudo na vida não acontece por acaso, uma vez que o acaso não existe. Tudo no futuro decorre do que fizermos agora no presente. Se semeamos rosas, vamos colher rosas, que é a simbologia do amor. Se semearmos espinhos, vamos escolher espinhos, que é a simbologia do sofrimento. E, por outro lado, a escolha é de cada um e se faz pelo livre arbítrio. Assim, eventos da natureza, tais como enchentes, terremotos, tsunamis, epidemias, pandemias, além de outros grandes eventos produzidos pelo próprio homem, como conflitos de toda ordem e as guerras, as quais acontecem desde os primórdios dos tempos, vão continuar existindo para que as chamadas prestações de contas dos devedores da lei maior e a regeneração da humanidade se promovam. É o sofrimento uma das moedas de pagamento das dívidas contra as leis de Deus. E aí vem a pergunta, porque você pode estar querendo perguntar a mim neste momento, Humberto, por que o sofrimento é uma das formas de pagamento de tais dívidas ou pecados? Exatamente porque o homem, quando comete um pecado, e quando essa falta ou esse pecado é contra alguém, e esse alguém sofre, seja um sofrimento material ou moral, não é? Ele, não é, por sua vez, contraiu uma dívida neste mesmo sentido. A quem ele cometeu essa falta ou pecado, não é? Sofreu em consequência de seu ato imoral, não é verdade? Por isto, a moeda de pagamento é o sofrimento. A outra forma de pagar as dívidas para com Deus é praticando o amor, agindo-se constantemente no caminho do bem ao próximo, sem jamais praticar o mal. Porém, você pode dizer, mas além dessas formas de sofrimento, através da pandemia, etc., também existe um mal em todo lugar, sobre outras formas, o tempo todo, sendo praticado pelo próprio homem, contra o homem, levando sofrimento de toda ordem e de todo tamanho. Não é verdade? Bem, isto é uma grande verdade. Mas não devemos esquecer que Jesus nos alertou em um de seus ensinamentos de que o mal é necessário existir. Aliás, aqui no card, né, tem esse link que fala também sobre esse tema. Mas também, por outro lado, Jesus frisou o seguinte: mas ai daquele homem que o praticar, ou seja, que praticar o mal. Ele não vai passar despercebido pela lei de Deus. Ele vai pagar pelo que fez, com certeza. Bom, e ele disse isso porque o mal é um dos instrumentos de prova que a humanidade tem de ser submetida para ser testada, para vencê-la, provar a sua evolução moral e crescer espiritualmente, para atingir a sua destinação futura. Por outro lado, para efeito de prestação de contas futuras, não é? O mal é necessário existir.
Porque, por exemplo, se eu cometo um mal lá atrás, desse mesmo mal eu vou, desse mesmo mal eu vou também ser vítima. E, obviamente, que não precisa ser a mesma coisa que eu fiz lá atrás. Né? O pagamento se dá pelo sofrimento. E o sofrimento vem de diversas formas diferentes. Entretanto, para os casos de prestação de contas, das dívidas contraídas contra as suas leis, Deus dá ao homem essas duas opções, né? Como eu já falei, para seguir na vida, que é a via do amor e a via da dor. E é bom frisar que o caminho da dor é sempre imposto ao homem quando ele se nega a caminhar pela via do amor. Quando o homem rejeita caminhar pelo caminho do amor, é quando o sofrimento vem. Aí ele tem que pagar essa dívida compulsoriamente, quer queira ou não. E pela via do amor é quando ele trabalha, quando ele vive, não é? Fazendo bem, seja a quem quer que seja, sem olhar a quem. Entretanto, a pandemia também faz parte de um conjunto de provas pelas quais a humanidade é submetida para se fazer as prestações de contas. Quem parte como vítima na pandemia, vocês podem estar perguntando, e quem partiu? Partiu por quê? Quem parte como vítima na pandemia, você pode afirmar com exatidão o motivo pelo qual partiu. Motivos são muitos. Desde a simples necessidade de ter cumprido com o seu tempo de passagem aqui na Terra. Chegou o tempo. Chegou o tempo que ele, de alguma forma, programou durante a reencarnação. Bem, como pode estar ligado a muitas outras situações, né? Não só a questão do tempo, tais quais a de causas relacionadas à imprudência, à intemperança, à desobediência consciente e proposital, regulamentos, protocolos e obrigações legais, além do descuido com a saúde e também por outras causas diversas relacionadas com a sua própria conduta vivencial, comprometida com os valores morais. Situação esta de quem partiu, que pode ser comparada à necessidade de separação, né? Como se diz no dito popular, a necessidade de separar o joio do trigo. Quando eu me referi, por exemplo, que a pessoa que partiu poderia ter ido por questões de intemperança ou imprudência, alguns exemplos nós podemos dar. Um deles, a pessoa sai para alguma festa, ingere muita bebida alcoólica e volta para casa dirigindo seu carro embriagado, de repente causa um acidente e morre. Então, qual foi o motivo? A imprudência. Pode acontecer também pela intemperança, né? Comer coisas demais, gorduras e outras coisas que não faz bem à saúde, né? Acumulando, por exemplo, algumas substâncias que aumentam o risco de um infarto de coração, etc. Pode ser também pela irresponsabilidade com o cuidado do próprio corpo, na utilização de drogas de todo tipo. E aí, tudo isso concorre para que o cidadão possa voltar ao mundo espiritual mais rapidamente, em menos tempo, ou antes digamos assim, do prazo previsto. Agora, vamos falar para quem fica, né? Estamos tratando exatamente na pandemia de quem vai e de quem fica.
Já para quem fica, sobretudo pela perda de seus entes queridos em situação de não normalidade dos fatos, ou seja, quando se trata de uma morte, quando não se trata, de uma morte natural, quem perdeu esse ente querido na pandemia, não é? A dor sofrida como consequência dessa perda vem de forma muito adversa e vem como se necessário fosse, é como se estivesse pagando por uma dívida contraída no passado, ainda não resgatada. Como? Porque a moeda, digamos assim, utilizada para resgate de dívidas contra a lei de Deus, para pagar essas dívidas, a moeda é o sofrimento, como eu já falei. E o sofrimento vem de diversas formas. E jamais devemos esquecer que nada acontece por acaso, como já disse. Tudo tem um fim útil neste universo de Deus. E em decorrência desta verdade, não devemos reclamar, nem tampouco blasfemar contra o Pai Celestial. Aceitar com resignação, esperança, fé no futuro e caminhar pela via do amor é iniciar com foco na vida futura. Iniciar, ou melhor, se reinventar na vida, com foco na vida futura, a verdadeira vida. Este processo de reconstrução da vida, tendo como foco a vida futura, onde se vive a verdadeira vida, sabendo que este mundo, na escala evolutiva universal, está classificado como de expiação em provas e se encontra em contínuo processo para se transformar num mundo de regeneração, é algo que nós devemos estar sempre atentos. Isso não pode deixar de estar na nossa mente como algo verdadeiro. E, portanto, essa nossa estada aqui neste mundo, nós devemos privilegiar não a vida material, o aqui e agora, mas principalmente a vida futura, aquela que nos espera, aquela que é a verdadeira vida. Portanto, muito dessas coisas que nos assombram no cotidiano da vida continuarão a existir e outras novas aparecerão até a sua depuração. E essa, digamos assim, porque a depuração somente se dá por esses meios em que o mal está sempre presente, para nos forçar a combatê-lo. Por exemplo, tal como acontece na agricultura, não é? É preciso, como já falei também, separar o joio do trigo, queimando, para se obter uma safra purificada. E é assim que acontece no mundo, não só neste, mas em todos os mundos do universo. Naqueles em que Jesus disse, na casa de meu Pai existem muitas moradas, e cada um com a sua condição evolutiva, nós estamos ainda como mundo, classificados como mundo de expiações e provas. Existem muitos outros ainda, outros graus a serem percorridos, até chegarmos à condição definitiva de mundos celestiais, onde se vive a verdadeira vida e a verdadeira felicidade. Enquanto isso não acontece neste mundo, que é ainda um mundo muito atrasado, essa purificação digamos assim, é algo contínuo, que sempre vai existir. É necessário se purificar, ser puro do coração, para poder merecer chegar a viver no mundo celestial, como disse o próprio Jesus. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. E a pureza do coração, nessa expressão de Jesus, simboliza a pureza espiritual. Bem, espero que você tenha apreciado este tema
E não deixe de escrever seu comentário logo aí embaixo. Eu terei muito prazer em respondê-lo. Seu comentário será sempre muito bem-vindo. Também não se esqueça de se inscrever neste canal. Para isso basta você clicar nessa minha foto aqui em cima. Clique nela agora e pronto, estará inscrito. Espero você no próximo vídeo. Que Deus o abençoe. Assim seja.